Queridos, abram comigo em Mateus capítulo 22, verso 39, um verso apenas, e depois vamos para 1 João. Mateus 22, verso 39, um pilar do Evangelho, um texto bem conhecido, em que Jesus nos diz: e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. E aí, 1 João, capítulo 4, verso 16, só a primeira metade do verso, que diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Só até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco na Tua palavra, que o Senhor possa orientar e dirigir esse período na Tua presença, que o Senhor possa conduzir os nossos corações até Ti. Nós viemos buscar ao Senhor, viemos buscar a Tua face. Senhor, quem busca acha, que a gente venha Te achar nessa manhã e o Senhor venha produzir a grande e poderosa obra do Senhor em nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Bom, lemos dois trechos, Mateus 22, que nos diz, essa máxima de Jesus, essa frase muito conhecida e que precisa Deus espera do ser humano amar ao próximo como a si mesmo. E o segundo verso que nós lemos fala do amor que Deus tem por nós. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Bom, o primeiro trecho de Mateus 22 é algo que Jesus repete várias vezes, pelo menos em outras 3 passagens, em Mateus 5, em Mateus 7, em Mateus 19, Jesus diz basicamente a mesma coisa, com palavras ligeiramente diferentes. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E a primeira coisa que ele enfatiza nessa frase, claro, é que devemos amar. A nossa vida sem amor se torna uma vida sem significado, sem algo que nos transcende. O amor produz em nós algo diferente e traz significado para a nossa vida. Então, a primeira coisa que ele enfatiza é que nós devemos amar. Agora, o ponto é amar como? Qual é a referência desse amor? Em que medida devemos amar? Como que a gente faz esse relacionamento ser de uma forma sadia com o outro? E aí está a chave do amar de uma forma sadia. Amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos tratar primeiro o que acontece quando uma pessoa não se ama. Porque veja só, Jesus diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então veja, antes de amar o próximo, tem um passo anterior. Nós vamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então tem algo antes de amar ao próximo, que é amar a nós mesmos. E o que acontece quando a gente não se ama? Quando a gente não se ama, a gente adoece. Porque você se torna alguém que não se importa com você mesmo. Você não se importar com você mesmo é uma coisa que certamente adoece o ser humano. A pessoa, quando ela está só e sem amor próprio, ela facilmente se deprime, queridos. Porque ela não vê nela mesma algo de valor. A vida perde sentido, a vida perde significado, porque não se ama. Ela não consegue se relacionar bem nem com ela mesma, nem com o mundo fora dela. Ela não se sente amada por ela mesma. Isso é uma coisa que fustiga a nossa alma. É algo que a nossa alma se encolhe. Porque ela não se sente, às vezes a gente não se sente bem quando o outro não nos ama, agora quando a gente não se ama. Então a pessoa sem amor próprio, por exemplo, acarreta diversos problemas. Quero elencar alguns. A pessoa sem amor próprio, primeiro, ela se torna escrava da opinião dos outros. Como ela não se basta, como a opinião dela sequer é levada em consideração, ela em relação a ela mesma, ela fica escrava da opinião dos outros. Ela sempre pensa, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Ela não pensa no que ela acha daquilo e como ela quer ser melhor. Ela fica se voltando para os outros para ter validação a respeito de si mesma. Isso rouba a alegria de viver, uma alegria espontânea. Tira a leveza, tira a paz,
porque ela sempre está olhando para os outros, ela se sente vigiada pela opinião alheia, mesmo que ninguém esteja vigiando. Mas ela coloca isso na mente dela e ela sempre se sente vigiada, sempre pensando na opinião dos outros. Então, a pessoa sem amor próprio, ela condiciona a alegria dela ao que as pessoas dizem a respeito dela. E a pergunta é, por que isso? Para que isso? O que você ganha com isso? É dar, queridos, isso é dar muito poder para as pessoas te ferirem. Quando você se importa demais com a opinião dos outros, isso é dar muito poder para elas, te machucarem, te ofenderem, te humilharem. Por que a gente dá atenção, muitas vezes, a quem nos despreza? É interessante, eu reparo muito nisso, como as pessoas dão mais valor à opinião que a deprecia do que às pessoas que a valorizam. Você pode ter 10 pessoas que valorizam ela. Se tem uma que a despreza, ela fica olhando para quem a despreza. Então, para você ver como quando a gente não tem amor próprio, a gente distorce, é uma distorção cognitiva mesmo, a gente distorce a realidade em função daquilo que nos deprecia. E a pessoa fica buscando uma validação angustiosa nos outros. Nos tempos hoje de internet, a pessoa às vezes posta, não é nem porque ela está feliz, não, é porque ela quer que os outros saibam que ela está feliz. Né? Ou quer ficar feliz quando os outros souberem que supostamente ela está feliz. E se ela recebe poucos elogios ali no post dela, ela se entristece demais e pensa, meu Deus, ninguém está reparando em mim. Vê como que a pessoa fica escrava da opinião dos outros. E a pessoa sem amor próprio, ela tende a se autodepreciar. Ela fica gastando uma energia imensa, pensando mal de si mesma. Se torna uma vítima dos seus próprios pensamentos. São sempre pensamentos contrários. Ai, eu não sou assim, eu não sou assado, por que eu não sou melhor nisso, por que eu não sou melhor daquilo? A pessoa sempre fica se autodepreciando, retirando o valor de si mesma. Ela só repara nos defeitos dela, só repara em supostas falhas dela e às vezes até cria falhas que às vezes ela nem tem. E se a pessoa não tem um amor próprio, ela se torna, olha como isso é grave, ela se torna uma insatisfeita crônica. Porque como ela não se ama, nada está bom. Ela reclama de tudo, sempre tudo está ruim, porque como ela não se ama, as coisas externas que acontecem, mesmo coisas boas, não a alegram muito. Dá até aquela alegriazinha, mas como ela está mal com ela mesma, isso não produz muita coisa. Ela é uma insatisfeita crônica. Sempre demandando e cobrando do mundo, né, e se faz de vítima e o mundo lhe deve. Quer que o mundo a satisfaça, quer que o mundo a valorize quando ela mesma não se valoriza como deveria, porque ela não se ama. Então, querido, se a pessoa ela não se aceita, ela não se ama mesmo, ela adoece. Porque ela está se tornando inimiga da própria existência dela. Ela está dando quase que um voto contra a vida dela. Isso é muito triste. Então, quem não se ama, adoece. E quem não se ama, acaba amando os outros adoecidamente. Ela não apenas não se ama, e com isso adoece, ela também começa a amar os outros adoecidamente, de uma forma realmente prejudicial a ela. Se você ama o outro sem amor próprio, frequentemente a vida da pessoa fica até pior. Fica pior, porque vai aparecer na vida dessas pessoas que não se amam, pessoas aproveitadoras, pessoas interesseiras, pessoas exploradoras, e às vezes pessoas dominadoras. Esses que querem explorar os outros, esses que querem dominar os outros, eles procuram esse tipo de alma. Essa alma enfraquecida que não se ama, que não se dá valor. Essa pessoa, mesmo que inconscientemente, ela olha o grupo de pessoas e acha aquela que se auto-enfraquece, que não se dá valor e cola nela, para poder tratar aquela pessoa do jeito que quiser. Porque como aquela pessoa não se valoriza, é fácil para ele explorar aquela pessoa. Então, essa pessoa que não se ama, ela se aproxima do outro esperando que o outro a ame,
Como que o outro vai amá-la se nem ela está se amando? Se nem ela está se dando valor? Como é que o outro vai dar valor? Isso não vai acontecer, isso em geral não funciona. Ela vai cair na mão de pessoas que vão dominá-la, vão humilhá-la, vão tratá-la mal. Vai amar, de novo, de uma forma adoecida. Vai se tornar um dependente emocional, mais do que isso, até um escravo emocional do outro. A pessoa vai se tornar um capacho, o outro vai pisar nela, porque vê que pode pisar e não acontece nada. Se eu posso pisar, se eu posso explorar e só me dou bem, a tendência do humano perverso é fazer isso mesmo. Está aproveitando e fazendo tudo que quer com o outro, e o outro não reage, ele continua fazendo. Ou a pessoa se torna uma pessoa desprezada, implorante. Olha que coisa triste, a pessoa é desprezada e fica implorando a atenção de quem a despreza. Olha o nível de doença disso. Ou ela é subestimada e superestima quem a subestima. Então veja a situação que a pessoa se coloca quando ela não se ama. Começa tudo errado. Ela pode até ter uma boa intenção, eu quero amar uma pessoa, eu quero ser amada. Só que se ela não se ama, tudo se desvirtua, queridos. Tudo se perde. Ela será explorada, ela será ignorada e será humilhada. A própria identidade dela se dissolve como algo abaixo da identidade do outro, estando consciente disso ou não. Ela busca significado para a existência dela no outro. E com isso surge todo esse tipo de coisa. Se torna perigoso. Na verdade, é uma inversão do que ela realmente deveria fazer. Para você ver, altera até o relacionamento da pessoa com Deus. Porque assim, com quem ela se relaciona, se esse outro, falando mesmo relacionamento amoroso, ou relacionamento de amizade, ou relacionamento familiar, se esse outro a trata bem, elogia, valoriza, se importa. Se a pessoa ao redor a trata bem, então Deus existe, Deus me ama, Deus cuida de mim. Agora, se as pessoas que a circundam a tratam mal, não, Deus não existe, Deus me abandonou, Então, veja que afeta até a relação da pessoa com Deus, que não tem nada a ver com aquilo. Porque ela está depreendendo o significado da vida dela dos outros. Porque não se ama. Ela condiciona, ou seja, o existir dela ao sabor dos caprichos do outro. Condiciona a sua alegria ao bel prazer das loucuras humanas. Valida não apenas o seu próprio valor, como até o valor de Deus, dependendo do comportamento das pessoas que a cercam. Se torna até uma idolatria velada, né, querido? Se torna aquele outro, ou outros, se tornam ídolos dela, de onde ela busca significado. Então veja só, querido, se não existir esse freio do amor próprio, as loucuras e caprichos do outro ou dos outros que nos cercam, a pessoa vai se despersonalizando. Ela vai perdendo a própria identidade e vai se colocando submissa a ser um escravo emocional do outro. Se torna quase um objeto para ser usado pelos outros. As pessoas te usam porque você não se valoriza como pessoa, os outros acabam enxergando, conscientes disso ou não, um objeto e só te usam. Então, a pessoa se entrega nas mãos dos outros e fica suscetível a ser massacrada a qualquer momento. Se coloca numa posição extremamente frágil, uma posição extremamente fraca, extremamente insegura, porque ela não se defende, porque ela não se valoriza, e os outros deitam e rolam. E é uma posição muito volátil. Às vezes você até está bem um dia, quando a pessoa, o outro, as pessoas ao redor te tratam bem, e depois quando te tratam mal, o mundo quase que acaba. É uma posição muito volátil, porque sempre tem uma brecha aberta, escancarada, para os outros entrarem com opiniões ácidas, opiniões destrutivas, ou com mau humor, às vezes eventual da pessoa, e te arrebenta com palavras que entram e ferem de uma maneira muito forte. Porque tem uma ferida aberta, porque tem um nervo exposto, qualquer toque
aquela pessoa sente demais. E essa dependência emocional exagerada que vem dessa falta de amor próprio gera às vezes ciúme, porque o outro é quase o significado da vida dela, então tudo para ela fica vendo, né, quase uma teoria de conspiração, fica vendo pessoas interessadas no outro para todo lado, porque se torna uma pessoa ciumenta, se torna uma pessoa com baixa autoestima, porque não se dá valor, se torna uma pessoa, às vezes, até grudenta demais com o outro, e às vezes o outro não suporta isso, porque é muito, quase que suga o outro, né, quase que gruda na pessoa de uma forma que a pessoa não consegue respirar. Então, se a pessoa não tem amor próprio, ela adoece e ama adoecidamente. Então, veja como isso é algo que deteriora a nós mesmos e deteriora o nosso relacionamento. E é por isso que o Evangelho fala isso e as pessoas não reparam na segunda metade desse verso. Ame ao próximo. Todo mundo fala isso, mas não esquece da segunda metade, que é essencial e é o ponto de partida. Ame ao próximo como a si mesmo. Você não tem como cumprir esse mandamento se você primeiro não se amar a si mesmo. Porque o ponto de partida é, você se ama, então você ama o próximo, esse é o segundo passo. Ama o próximo como você passou a se amar. Se você não se ama, você não consegue cumprir esse mandamento, você vai amar de uma forma adoecida. Então é bem claro e evidente que antes de você amar sadiamente pessoas, você primeiro precisa amar-se a si mesmo. Pelos problemas que nós já citamos e vários outros que poderíamos citar aqui. Realmente a pessoa adoece psicologicamente. Então o caminho do Evangelho é, você primeiro se ama, primeiro você se valoriza, primeiro você se importa com você mesmo, você se dá valor, você cuida de você mesmo, e aí você vai ter condições de amar ao próximo como você já se ama. Não tem como inverter essa ordem e ter saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual. Tudo é afetado. Então, para você amar os outros, primeiro se ame, se dê valor, se cuide. Você tem que dar valor a esse ser que é você. Então, o Evangelho parte dessa recomendação linda. Olha, se ame. Se ame. Porque, por exemplo, como nós citamos, os aproveitadores e os tiranos, quando eles vêm na sua vida e você se cuida, você se ama, essas pessoas não se criam. Você nem dá bola para essas pessoas. Elas vêm com pose, vêm com domínio, com aquela aura de querendo se impor. Você pula fora. Porque não precisa daquele indivíduo, daquela pessoa. Você não vai se submeter a ser um capacho de uma pessoa desse tipo. Uma pessoa exploradora, uma pessoa interesseira. Eu? De forma alguma. Eu não vou me colocar numa situação que me desfavorece, que me prejudica. E até algo louco, né? Pensar, por que eu ficaria em uma situação desfavorável que me prejudica e que me adoece? Quem não tem amor próprio faz isso. Agora, quem tem amor próprio, de hipótese nenhuma, a pessoa nem considera isso, porque vê que não faz nem sentido. Por que eu vou estar num relacionamento ou numa situação com um familiar, com um amigo, que me oprime, que me suga, que só quer me usar, me trata como um objeto, ou que me trata mal, que fala mal de mim, eu, com essa pessoa, para quê? Para quê? Então, antes de amar os outros, nós precisamos nos amar. É aquela mesma situação lá do avião, né? O avião tem aquela narrativa, né, que quando há despressurização da cabine, máscaras de oxigênio vão cair. Então, quando as máscaras de oxigênio caírem, a orientação é, primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você mesmo, ó, vê se eu estou bom aí de aeromoço. Primeiro coloque a máscara de oxigênio em você mesmo, depois você coloca na criança ou no idoso que está ao seu lado. Ou seja, já é a instrução, primeiro você cuida de si, para depois conseguir ter condições de cuidar do outro. Porque o princípio é, se você não coloca a máscara em você, você vai botar primeiro no outro, quando você termina de colocar a máscara de oxigênio no outro, o seu ar acabou, você desmaia, e se o outro, né, se for uma criança ou um idoso, sem muito jeito, não vai conseguir botar em você, você desmaiada, morre.
É isso que acontece em um relacionamento, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento familiar de amigos. Se você fica se importando demais com o outro e esquece-se de si, o outro vai ficar muito bem cuidado, obrigado. E você vai estar desmaiando emocionalmente e vai se prejudicar terrivelmente. Então, primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você. E aí você vai ter ar. Aí você vai ter condições de cuidar do outro. Olha como é simples isso. Então, primeira coisa é cuidar da sua autoestima. O que a palavra autoestima significa? Você tem que estimar a você mesmo. Você tem que ter estima por você, você tem que dar valor a você para aí poder valorizar os outros da forma correta e valorizar quem tem valor. Né? Dar valor a um louco, um tirano que aparece na sua vida, uma pessoa ofensiva, uma pessoa agressiva, uma pessoa que não lhe traz benefício, só castiga você. Interessante, eu cito isso de vez em quando, né? Mas eu estava preparando essa pregação e justamente sobre amar a si mesmo. Aí minha mãe me liga lá no WhatsApp e fala, olha, Romulo, esse livro que eu comprei, aí põe assim bem no WhatsApp, o nome do livro, Ame a Si Mesmo. Sua vida depende disso. O autor é Kamal Ravikant, nem sei, eu não tenho o livro, não sei. Você vê como eu falo isso de vez em quando, né? Como Deus dá sinais do que Ele quer falar. E quando a gente ama nós mesmos, queridos, nós brilhamos naturalmente. A nossa feição tem um jeito diferente. Você tem um bom humor natural. Você consegue transparecer uma aura, um jeito de ser diferente, porque você se ama. Você se importa com você e você tem como se alegrar de uma maneira sadia. Você tem como se relacionar com os outros, porque você parte de um ponto de partida favorável a você mesmo. Então você parte já em uma ambiência mais saudável, para você poder brilhar e você se torna até naturalmente mais bonito, mais agradável, mais gentil. Agora, se você se amar, você dispara pensamentos bons, dispara emoções sadias e equilibradas, você dispara, né, uma felicidade mais natural. Então é uma pergunta que você precisa se fazer, né? Se eu me amo verdadeiramente, devo me permitir passar por isso? Eu devo me permitir ter o relacionamento com esse amigo? Ou eu devo dar tanta atenção à opinião desse familiar a meu respeito? Ou esse relacionamento? Se eu me amo verdadeiramente, eu devo me permitir passar por isso? Então, a pergunta que você tem que se fazer para você se cuidar. Se eu me amo, isso aqui está me prejudicando, por que manter isso? E para se amar, a primeira coisa que é importante frisar, você tem que se perdoar, tá? Porque muitas vezes as pessoas não se amam por coisas do passado que ocorreram, que ela fez, que ela cometeu. Se perdoe, queridos. Primeiro porque Deus, né, nós vamos celebrar isso, o grande perdão de Deus para nós, porque Deus nos perdoa, então se perdoe. O seu passado não tem que ser uma marca para que faça você não se amar ou você se depreciar, não. Então, se perdoe para poder se amar. E se perdoe por quê? Porque Deus te perdoou e Deus te ama. Então, ficar olhando para trás, ficar olhando para o passado, isso não contribui em nada. Pelo contrário, só te prende a algo que não pode ser mudado. Essa coisa de olhar para o passado, para mim, é uma grande inutilidade, uma coisa que consome a vida da pessoa sem uma solução, porque o passado não tem solução, ele já aconteceu. Então não fique preso, nem fique olhando para trás, não, olhe para frente. Aconteceu isso lá atrás? Ótimo, agora eu vou ser diferente. Agora eu vou realizar coisas melhores, eu vou ser uma pessoa melhor. Então não fique olhando para trás, não se escravize ao passado, se perdoe para poder se amar. Isso é muito importante. Quem se ama tem que se respeitar. Não tem como cobrar respeito dos outros por você se você mesmo não se respeita. Então, quem se respeita, exige respeito. Então, se respeite para você poder se proteger desse mundo mau e de pessoas más ou de pessoas com momentos maus. Então, se respeite. E não seja escravo da opinião alheia. Quem se ama, a pessoa falou alguma coisa errada, te ofendeu, eu vou dar atenção a essa pessoa? Eu não. Não vou perder, se a opinião dela é essa, fique ela com isso. Eu vejo se é uma crítica real,
Agora, se não for real, por que eu vou me importar com a opinião dela? Eu não. Eu vou estar bem e ponto. E as pessoas que engulam isso. Então, quem se ama vai para a vida com uma armadura, com uma estrutura para aguentar os trancos e para poder viver bem e para poder amar aos outros de uma forma sadia. Agora, qual a chave para a gente se amar de uma forma muito boa e muito... Porque muitas vezes as pessoas não têm amor próprio e elas querem se amar, mas não conseguem. Não conseguem. Porque ficaram viciadas nessa autodepreciação, ficaram sempre se olhando para baixo, e elas muitas vezes concordam com isso, elas concordam com essa autodepreciação. Elas se olham, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho aquilo, e se você for ver, ela fica argumentando contra ela mesma, e dando razão contra ela mesma. E qual que é a chave, então, para a gente quebrar esse ciclo vicioso e defeituoso, e a pessoa se amar verdadeiramente? E é por isso que eu li o texto de 1 João capítulo 4. A chave que eu acho principal para você se amar e vencer qualquer autodepreciação é o amor de Deus. 1 João 4, que nós lemos, diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Conhecemos o amor que quem tem? Que Deus tem. Deus tem por quem? Por nós. Então, Ele nos ama. E quem crê que é amado por Deus, tem que se amar. Olha só, se Deus me ama, então Ele tem motivos para isso. Então Ele vê em mim valor. Então Ele vê em mim significado. Então Ele vê em mim uma pessoa especial. Porque Ele, Deus, o ser onipotente e sem fim, um ser eterno, me ama. Ele me criou para Ele. Ele me quer eternamente. E Ele me ama. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou discordar dele. Ele está errado em me amar. Porque, como eu falei, as pessoas ficam se argumentando. Isso, aquilo, etc. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ok. Argumentos lindos. Pode fazer algum sentido, mas olha o que Deus tem por você. Aí todos esses argumentos caem por terra imediatamente. Porque quem é onisciente, quem sabe todos os argumentos pró e contra, etc., ele sabe quem você é, mais do que você mesmo, e ele te ama. Então, ou você confessa que discorda de Deus, ou então você vai ter que dizer amém a esse amor de Deus por você. Amém, Deus me ama. Então, por que eu vou discordar de Deus, me opor a Deus e falar, não, eu não vou me amar e Deus, você está errado em me amar? Ou você concorda com Deus, ou você está jogando fora fé no que Ele realmente crê. Deus crê nisso, que você tem valor e por isso te ama. Então, receba esse amor, e não apenas receba esse amor, mas concorde com esse amor e faça parte desse vínculo de se amar porque Deus te ama. Você se amar, você se valorizar, você se sentir bem com você mesmo, é concordar com Deus. Você discordar de Deus nunca é algo muito sábio. Na verdade, é um caminho prejudicial a você mesmo. Você precisa saber do seu valor, olhando para o olhar de amor que Deus tem por você. Se Deus está olhando para você com o olharzão dele, cheio de fogo e cheio de amor por você, aquele amor, aquele olhar terno, aquele olhar que a gente vê nele, um amor real, se ele está te olhando assim, por que você vai se discordar? Vai discordar disso? O caminho, queridos, é saber-se amado por Deus. Crer nisso totalmente e receber isso. Eu creio que eu tenho valor porque Deus me ama. E deixar isso moldar o seu ser, deixar isso moldar os seus pensamentos, as suas emoções, o seu olhar, para você começar a se dar cada vez mais valor, porque Deus me ama. E como Ele me ama, eu vou me amar. Não vou discordar dele nisso. Se ame, meu irmão. Se ame, minha irmã, e se ame muito, porque Deus te ama muito. Creia no amor de Deus por você e se ame. Jesus chegou ao ponto de dizer que uma só alma,
Porque às vezes as pessoas têm essa noção, não, mas Deus ama porque Ele ama todos, né? Muita gente que Ele ama. Eu já dei esse exemplo que já falei, o amor não faz contas, o amor não faz matemática. Ah, Jesus morreu na cruz, mas morreu por milhões de pessoas. Se fosse só eu, sabe-se lá se Ele ia amar. Não, irmão, o amor não faz contas. Se fosse só você e Ele tivesse que morrer na cruz, Ele morreria. É aquela história. Ah, tá os meus 2 filhos lá no mar afogando. O Petros e a Esther. Ah, como são 2, então eu vou pular para salvar. Ah, mas e se é só um? Ah, não, só um, então não vale a pena, então não vou pular. Não é assim o amor, queridos. O amor não faz contas. Tem 2, tem 1, tem 1 milhão, não interessa. Ele pula, se joga porque ama. Então, o amor não faz contas. E Jesus diz, uma alma, uma só, vale mais do que o mundo inteiro. Vale mais do que todas as plantas, do que todas as rochas, do que todas as montanhas. Deus olha para esse mundo grandioso, né? O povo faz de tudo para ter um terreno. Deus tem o terreno do universo inteiro e fala, olha, de todos os terrenos, o que vale mais para mim é você. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E agora, se o ser mais poderoso do universo, que é inclusive onipotente, ele não precisa de nada, queridos. Ele não precisa de nada, não precisa de ninguém, não tem nada que ele precise, né? Nossa, eu estou precisando de alguma coisa, preciso de uma ajuda. Deus não precisa de nada. E se esse ser espetacular, maravilhoso, majestoso, lindo, que é Deus, e não precisa de nada, não precisa de ninguém, não precisa nem de você, ainda assim se interessa por você e te quer por toda a eternidade, então Ele te ama não pelo que você pode oferecer a Ele, mas Ele te ama por quem você é. O que você vai oferecer para Deus que o coitado de Deus não tem? Ele tem tudo, não precisa de nada. Então Ele olha para você não é pelo que você pode dar a Ele, mas por quem você é. E Ele te dá valor, então você realmente tem valor. As opiniões do universo inteiro não interessam. Deus tem essa certeza. E a certeza de Deus é um fato, é uma realidade. Você tem valor, você é amado, então se ame. Se a nossa confiança, o nosso significado, a nossa segurança, a nossa paz vierem desse valor que Deus nos dá, queridos, imagine a saúde mental e emocional absurda, imensa que vem disso. Se nós sempre focarmos nisso, o valor que nós temos em Deus, o amor que Deus tem por nós, a saúde que isso pode ir provocando à medida que a gente crê de verdade nisso. Ah, eu creio que Deus me ama. Não, estou falando de crer mesmo, de se apropriar disso e falar, meu Deus, Deus me ama demais. É uma coisa gigantesca, não tem como mensurar em palavras o amor que Deus tem por mim. Então, se eu ficar recebendo isso, meditando nisso, e crendo nisso verdadeiramente, irmãos, isso vai produzir uma saúde para você, e uma salvaguarda de saúde, porque esse amor de Deus te protege. Gera uma saúde emocional sólida. Né? Às vezes, a Esther está aprendendo agora a ler, né, no colégio. O ano passado, como a gente sabe, por causa da pandemia, ficou fechado muito tempo as escolas, depois entrou no período online. Imagine a alfabetização online, né? Não tinha a menor condição, a professora lá se quebrando toda para tentar ensinar os meninos entendendo bolhufas, não conseguindo fazer nada direito. Teve dias que até a Esther até chorou. Papai, não estou entendendo nada, não sei o que a professora está fazendo. Ela pegou uma folha lá, não sei o que é para fazer, etc. Até porque às vezes distrai a atenção, pronto, perde o fio da coisa e se perde. Aquele monte de menino no online falando e a professora não sabe nem quem não ouve, não consegue entender nada. Era uma bagunça. Agora até melhorou um pouco, eu tenho questão de fazer mute, né? Silenciar todo mundo, aí põe só um para falar, etc. Mas enfim, ela até chorava, assim, desesperada, papai, não estou conseguindo entender nada. Falando, papai, eu não consigo, eu não sei ler, não sei, eu não consigo, eu sou fraca. E eu lá o tempo todo elogiando ela, o tempo todo falando, você consegue, minha filha. Vamos aqui junto, papai está com você, papai vai te ajudar. Vem cá, senta aqui. Olha isso aqui, eu lia com ela, mas papai, eu não consigo. Papai, consegue, calma, vamos juntos, papai vai sempre estar com você, papai vai sempre estar aqui contigo, papai vai sempre aqui,
ler com você, a gente vai ler as historinhas, vou ler cada letrinha com você. Cada letrinha eu vou falar com você. Então é esse estímulo da pessoa se sentindo amada, e a pessoa vai ganhando confiança. E é isso que Deus quer nos oferecer e quer que a gente creia. Da mesma forma é Deus conosco. A pessoa lá diz, eu não sou nada, eu sou um lixo, porque alguém disse isso, porque alguém disse aquilo, porque eu não sei isso, ou eu não sei aquilo, e Deus lá o tempo todo, você consegue, minha filha. Você tem valor. Não diga isso, mas Deus, eu não sou nada. Estou até atendendo uma pessoa lá no YouTube que me pediu ajuda, e olha, essa pessoa falando, olha, ninguém me dá valor, todo mundo me despreza, eu não sou nada. Aí eu expliquei para ela, imagine você chegando diante da cruz de Jesus. Jesus está aqui, sendo crucificado, sangue escorrendo, o rosto desfigurado, o corpo desfigurado da tortura, do espancamento, do chicoteamento, cuspido, ofendido e todo esfolado numa cruz, ensanguentado. E a pessoa chegar para Deus, Deus, Jesus, eu não sou nada, Jesus. Eu não sou nada, eu sou um lixo, todo mundo me despreza. E Jesus aqui na cruz, o quê? Minha filha, eu não entendi, o que foi que você disse? Não, é porque eu não sou nada, Jesus, eu não sou nada, ninguém faz nada por mim. E Jesus olha assim, minha filha, você está vendo o que eu estou fazendo por você? Você tem noção do que é isso aqui? Não é que eu estou apenas dizendo que eu te amo. É como a gente estava falando ali, Deus é amor, nós conhecemos o amor de Deus. Não é que somente Deus falou que nos ama. Ele demonstrou isso. Em uma cruz, ensanguentado, bradando de uma cruz, dizendo, eu amo vocês. Eu lhes ofereço perdão. Eu lhes ofereço a vida eterna, porque eu quero vocês comigo. Então, nós não temos que crer no amor de Deus do céu lá bonitinho, deitado em uma rede, falando que nos ama. Não, nós temos que crer nesse amor porque foi um brado de alguém ensanguentado dando a vida por nós e dizendo que nos ama. Esse é o brado do amor de Deus, dizendo que nos ama. Aquele versículo, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu. Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode repetir isso comigo? Mas eu quero que... Olha a frase. Deus amou o mundo de tal maneira. Só quero que você mude um pouco esse verso. E se inclua. Eu quero que você fale o seu nome. Deus amou Rômulo de tal maneira. Agora, vamos repetir isso? Agora você fala com o seu nome. Deus amou Rômulo de tal maneira. De novo. Deus amou de tal maneira. Esse é o amor de Deus por você, que se deu por nós. Então a nossa autoestima, a nossa segurança, a nossa alegria, se partir desse amor de Deus, aí você consegue, tem motivos e tem razões, e razões irrefutáveis de que você tem e deve se amar. Porque Ele te ama, Ele sabe o seu valor. Nós às vezes não sabemos, mas Ele sabe. Ele te criou, porque Ele não precisava ter te criado. Está lá desde a eternidade, não quero que essa pessoa exista. Então Deus criou você e criou você para viver com Ele por toda a eternidade. Então esse amor de Deus, quando vivenciado e crido, se torna, queridos, olha, um remédio para todas as nossas doenças emocionais. Isso nos traz uma força. Quando o nosso significado, a nossa vida está atrelada a Deus. E aí a opinião dos outros não interessa, você minimiza, você releva o que os outros dizem. Não, eu não preciso dessa pessoa, essa opinião aí, por que eu vou fundamentar a minha vida no que essa pessoa está dizendo? Não, eu minimizo isso, relevo isso. E quem está em Deus sabe que quem trata o outro como lixo, não é a pessoa que está sendo tratada como lixo que é lixo. Quem está tratando os outros como lixo aqui, eventualmente é lixo. Mas não quem está sendo tratado assim. Então a pessoa muda de perspectiva porque tem força para olhar a vida de uma outra forma. Se uma pessoa te trata como lixo, o lixo da história, a pessoa perversa da história é essa pessoa. E assim, você precisa se amar para amar
para não adoecer e para amar os outros sadiamente. E esse amor partindo do que você reconhece que Deus te ama, aí você tem condições de amar os outros de forma sadia. Aí sim, quem se ama tem condições então de amar o outro da melhor forma, de uma forma sadia. Não vai amar por carência, já que ela já se sente amada pra caramba por Deus. Ela é amada por Deus, ama a si mesmo e eventualmente tem o amor de familiares e outros. Então ela se relaciona com outros não por carência, porque ela já se basta em Deus e nela mesma. E aí está livre, tranquila para amar de forma sadia. Se vierem relacionamentos adoecedores, ela pula fora. Seja de amizade, sejam amorosos, porque ela se protege. Ela se guarda no amor de Deus. Ela sabe que não precisa se entregar a qualquer louco ou a qualquer pessoa abusiva. Não, porque eu tenho um pai que olha por mim, que cuida de mim, eu não vou me submeter a ninguém explorador. E aí, nesse ambiente de saúde mental, de saúde total, na verdade, ela se relaciona com o outro, quando e só quando for algo sadio. Você consegue amar o outro sem se prejudicar, se ama de uma forma segura, se protege emocionalmente. Porque primeiro ela tem que amar a si mesma, para então amar ao próximo, como a si mesmo. Ela não é dominada pelos outros, ela se afasta de quem é nocivo, de quem vem com más intenções, ou de uma forma agressiva. Então, quando você se ama, tudo pode fluir bem. E quando não se ama, a tendência é adoecer. Agora, há um cuidado que nós temos que ter nesse amor próprio, nesse auto-amor, né? Não é, olha só, não é, 1000 vezes não é. Eu me amo, logo, eu me amo, logo cuidem de mim. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho é, eu me amo, então eu cuido de mim. Eu. Se vier as pessoas para cuidarem de mim e me ajudarem, ótimo. Se não vier ninguém, eu não vou ficar murmurando, reclamando do mundo. Deus, aquela lamúria. Não, eu me amo, então eu cuido de mim. Eu tenho um Deus que me ama e cuida de mim. Eu me amo, eu cuido de mim. Quem vier contra mim vai bater numa parede. Quem não se interessar, não interessa, eu não preciso. Então, não é aquela cobrança, né, como se o mundo lhe devesse, aquela lamúria. Por que as pessoas não cuidam de mim? Se as pessoas não cuidar, não interessa. Eu vou viver a minha vida e vou viver bem. Porque eu me amo e eu vou cuidar de mim. Eu vou buscar coisas que me alegrem. Eu vou correr atrás de coisas divertidas. Eu vou procurar coisas e ambientes agradáveis. Eu vou procurar, se for o caso, pessoas legais. Mas sem me prostrar a ninguém. Eu vou cuidar de mim. Então, amar-se a si mesmo tem que ter essa perspectiva de é você que é o protagonista da sua vida. Você não é escravo emocional, nem depende a sua vida e o seu significado dos outros. E no Evangelho também um outro risco é você amar-se a si mesmo e se tornar uma pessoa egoísta. Uma pessoa que se isola do mundo, não preciso de ninguém, não, eu me amo. Aí se torna aquela pessoa, né, mesquinha, aquela pessoa ignorante, que se isola, que ignora os outros, que não tem nenhum amor para fora. O Evangelho é ame a si mesmo, mas ame também o próximo como a si mesmo. Você se ama não para se isolar do mundo. Esse mundo é mau, eu vou ficar aqui isolado. Eu não preciso de ninguém, todo ser humano é um lixo. Não, se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa insensível e uma pessoa egocêntrica. Não é isso. Por isso que o Evangelho tem esse equilíbrio. Você ama ao próximo como a si mesmo. Você se ama, então pode ir para o mundo para amar, para ter boas amizades, para ter bons relacionamentos. Então, esse se amar é para ter uma saúde emocional e mental, para se relacionar de uma forma sadia, sem se isolar. Não. É para estar bem com o mundo, partindo de um bem com você, que partiu de um bem com os céus. Então, o bem que os céus têm, esse olhar amoroso, faz em você se olhar bem, se olhar amorosamente, e aí você poder ir para o mundo com essa proteção, e com essa força, e com essa ousadia e coragem para relacionar-se de uma forma sadia. Mensagem: ame-se a si mesmo. A sua vida depende disso.
E isso é concordar com Deus, isso é crer em Deus, isso é olhar para a cruz e falar: Senhor, obrigado por me amar. E eu vou dizer amém ao seu amor, especialmente praticando esse amor, primeiro amando a mim mesmo e depois amando ao próximo. Porque é isso que Deus quer, queridos. Deus quer o amor espalhado no mundo inteiro. No universo inteiro, Deus quer um universo de amor. Ele fez a parte dele, derramando o amor dele na cruz e derramando o amor dele todo dia, o tempo todo. E aí nós temos que acolher esse amor e dentro de nós nos amarmos e para fora amar. E aí o universo fica cheio de amor. Eu me amo para dentro, eu amo para fora e os céus me amam. E aí fica todo esse ambiente de graça, cheio da graça de Deus, em que todo mundo se ama, todo mundo ama a Deus, todo mundo ama todo mundo. O que eu estou dizendo não é utopia, é o que será na eternidade. E nós já podemos trazer isso para nós hoje, vivenciando isso hoje. Porque nos céus ninguém vai estar dizendo: ah, eu não tenho valor, ah, eu não valho nada, ah, eu sou um lixo, ah, ninguém gosta. Isso não vai existir no céu. Se não vai existir no céu, não faça isso hoje, irmãos. Traga uma vida celestial para você viver hoje. Traga os céus, como o apóstolo Paulo diz: nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Já estamos. Então eu já vou viver uma vida celestial já de agora. Eu quero os valores do reino de Deus na minha mente. Eu quero viver como Deus, como eu vou viver na glória. Eu já quero passar a viver hoje, com os mesmos valores, com a mesma mente. Porque isso vai trazendo o céu para dentro de mim e para a minha vida. Eu vou me amar, porque nos céus eu vou me amar. Nos céus eu vou reconhecer o valor que eu tenho, então eu já vou reconhecer desde agora. Eu já vou me saber amado, já vou viver esse amor e vou fazer esse céu já parte da minha vida. Já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. A mensagem então: ame-se. Ame-se muito, para que você possa amar o outro. E ame-se porque Deus te ama. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé? Então, queridos, se tratem bem. Se cuidem. Vocês, antes de qualquer um, são responsáveis por cuidarem de vocês mesmos. Se trate bem, receba o tratamento bondoso do Pai. E aí, só aí, protegido, com esse valor, com essa alegria que vem de dentro, aí você se relaciona com o próximo de forma fortalecida, de forma encorajada e, para usar uma palavra moderna, né, de uma forma empoderada. Olha só, você fica empoderado pelo amor de Deus por você. O amor de Deus, esse sim é o verdadeiro empoderamento, empoderamento espiritual. Ou se eu escrever um livro, né, o empoderamento espiritual, aí vai vender bastante. E é a verdade, né? Totalmente verdade, Cristo. Você pensar no amor que Deus tem por você, isso tem que te empoderar, tem que te trazer um poder mesmo. E eu vou encarar essa vida, venha o que vier, eu tenho esse poder do amor de Deus. Deus me ama. Aquele olharzão de amor de Deus por você, falando: você consegue. Vai adiante, meu filho, eu estou com você. Vai, você vai conseguir. Você vai realizar, você vai aprender, você vai vencer mais essa. É um obstáculo a mais, Deus? Sim, meu filho, vai, você vai atravessar isso. Eu vou estar com você, nunca vou te deixar, nunca. E eu vou te amar, não apenas nessa vida, mas eu vou te amar eternamente. E é o grito que se reflete, não apenas desde a cruz, desde 2000 anos atrás, mas, como diz as Escrituras, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Nós fomos criados no amor de Deus, nós vivemos no amor de Deus e vamos para a glória para ser eternamente cuidados no amor de Deus. Empoderamento. Sinta-se poderoso no amor de Deus para se amar, para amar ao próximo e para atravessar essa vida, meu irmão, olha, sabendo que você tem valor e se ame. Vamos orar? Senhor amado, o Senhor sabe, Senhor, quantas vezes a gente fustigamos as nossas próprias almas, nos autodepreciando, olhando para nós mesmos de uma forma que o Senhor não concorda, nos olhando com um valor inferior ou mesmo sem valor. O Senhor sabe a dor de cada coração aqui.
quando uma opinião de uma pessoa nos ofendeu tanto, quando a gente absorveu aquele veneno e concordamos com essa opinião e nos sentimos tão mal. Quantas e quantas vezes o que pessoas fizeram nos deixaram tão para baixo, nos deixaram na lona, nos deixaram sentindo o pior ser humano no mundo, sem valor, nos sentindo ignorados, nos sentindo desprezados. Mas o nosso valor não deve vir destes. Muito pelo contrário, esses não são o significado da nossa vida. Senhor, nos ajuda a olhar a nós mesmos com o Teu olhar. Nos ajuda a ver nos Teus olhos a realidade verdadeira de quem nós somos. Nos ajuda a nos amar, Senhor. Tirar de nós toda intoxicação, todo veneno que outros, ou nós mesmos até, colocamos pensando mal de nós mesmos. Não. Nos ajuda, Senhor, a sermos diferentes, a pensarmos diferentes, a olharmos a vida e a nós mesmos com bons olhos. E tudo que nos adoece, Senhor, o Senhor possa arrancar da nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a viver a beleza desse amor que o Senhor tem por nós, a crer nesse amor verdadeiramente, a receber esse amor e nos sentir amados. Cada um venha sair daqui hoje se sentindo muito amados, se sentindo amados pelo Senhor, porque nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Senhor, e o Senhor faz a sua parte de nos amar profundamente, nos ajuda a reconhecer isso, a receber isso e viver a nossa vida a partir disso. Nos leva, Senhor, a vivermos empoderados pelo Teu amor, fortes, corajosos, nos sentindo amados, para então nos sentirmos confiantes e aí amarmos a nós mesmos e amarmos ao próximo, aqueles que nós devemos amar e aqueles que não, nos afastarmos. Abençoa cada vida aqui, Senhor, cada coraçãozinho aqui. O Senhor sabe a dor de alma de cada um. O Senhor sabe os vazios, as angústias, os medos. Fortalece cada coração aqui, cada mente, nos dá saúde, nos dá força, nos dá alegria, que cada um possa sair daqui com as condições na alma para desfrutarmos a vida, para celebrarmos, para regozijarmos na Tua presença, já vivendo uma vida celestial, já vivendo assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, o nosso Senhor, e andar nessa terra de cabeça erguida, nos amando com coragem e força. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ame-se a si mesmo. Isso é muito importante.